feita nas mãos do Pai, tal qual vemos expresso por Maria no Magnífica: o Senhor fez em mim maravilhas. Então, o relacionamento consigo mesmo, aos moldes do plano de Deus, é o que? É onde o indivíduo, a pessoa, se conhece a si próprio e contempla-se como obra perfeita nas mãos do Pai. Gente, por que isso aqui é importante? Porque isso aqui vai criar em nós uma autoestima saudável. Uma pessoa que tem a autoestima deturpada, negativa, ruim, isso aqui vai influenciar também, sabe o quê? Na sua autoimagem. A autoimagem, ela influencia na nossa autoestima. Se eu tenho uma autoimagem deturpada, negativa de mim mesmo, eu não me amo, isso vai influenciar o quê? Na minha baixa autoestima. A pessoa que não se ama e nem se sente amada por Deus, como ela não se ama, ela não é capaz de amar o outro e nem a Deus. E isso vai deixando a pessoa lá para baixo, sabe? Eu não sei se vocês já viveram situações ou já conheceram alguém que está passando por uma situação e aí quer morrer. Tem gente que diz assim: mas antes eu morresse, essa vida é um inferno, né? Ou então pessoas que, devido ao problema, quer dormir, passar assim horas dormindo para esquecer, fugir do problema. São pessoas que a autoestima, gente, está lá embaixo. A autoimagem dela está lá embaixo. Essa pessoa, ela não tem coragem nem de olhar para Deus, porque acha que Deus está ali, ó, anotando tudo enquanto é de pecado. Então nós não podemos, se nós estamos vivendo essas situações de autoimagem, autoestima lá embaixo, meu irmão, minha irmã, isso não é a vontade de Deus para a sua vida. Que você possa colocar no seu coração como uma jaculatória: Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Você tem que convencer o seu coração disso. E porque Deus me ama, eu me amo. Deus, quando Ele nos criou, Ele olhou para nós e disse que nós éramos, Ele admirou a obra de sua criação e disse que era perfeito. Se Deus achou que era perfeito, por que eu vou achar que eu não sou perfeita em Deus, que eu posso buscar essa santidade? Por que eu vou ficar para baixo se eu tenho um Deus que me ama, um Deus que tudo pode? Então não curve sua cabeça diante dos problemas, das dificuldades. Se você tem olhado para o problema e tem dito: não, meu irmão, essa não é a vontade de Deus para você. A palavra de Deus já nos diz, e era esse versículo que o Senhor trazia no momento da minha oração, por esse momento. Deus nos deu foi um espírito de sabedoria, de fortaleza. Não foi um espírito de timidez, de medo, não. Foi um espírito de ousadia. E esse espírito está aí, batendo fortemente aqui no seu coração. Forte e corajoso. Então, o Senhor trazia isso para que eu falasse para vocês. Talvez nós não estejamos vivendo isso, mas alguém do nosso grupo de oração, do nosso ministério, da nossa família. E a gente precisa levar isso para os irmãos. Até coloquei aqui: a autoimagem é como a gente se vê. E essa autoimagem, ela vai nos moldando a cada dia. Ela vai nos influenciando. Se nós vivemos influências boas, isso vai nos elevando a nossa autoestima. Mas se as situações são experiências negativas, isso pode influenciar para que a nossa autoimagem ela diminua. Então a gente não pode permitir que ela seja diminuída, mas que cada dia ela seja elevada, né? E nós, como servos, nós precisamos nos robustecer no poder do Espírito Santo a cada dia. Tá certo? A autoimagem, meus irmãos, tem pessoas que se vê
de uma forma tão limitada por ter vivido rejeições. Às vezes até já na gravidez, a mãe achava que era um menino, por exemplo, quando a criança nasceu era menina. A pessoa ali já é rejeitada já na gravidez. Essa rejeição, ou depois de nascida, ou quando criança, rejeitada por namorado, pelos irmãos, pelo esposo, pelo pai, pela mãe, essas rejeições, gente, elas vão fazer o quê? Que a nossa imagem, ela fique diminuída. Gravidez não desejada também é outro motivo, né, para rejeição. Então nós precisamos nos valorizar. Eu coloquei aqui que eu já falei para vocês, quantas vezes quisemos morrer, sumir, adormecer longamente, de algum modo sair do problema. Mas qual é que deve ser a nossa atitude, as nossas ações como servos de Deus? O que é que nós devemos fazer, gente, para suprir essa baixa autoimagem e baixa autoestima em nós? Vida sacramental. Vá pensando aí como é que você tem vivido isso. Ações para que você supere a baixa autoimagem e a baixa autoestima. Você tem que buscar uma vida sacramental, a vida de oração, falar para o Senhor: Senhor, aconteceu isso comigo, olha, eu estou tão para baixo, eu não sei o que fazer, Senhor, eu não quero alimentar pensamentos, sentimentos assim. Então é na oração pessoal que você vai se trabalhando e colocando tudo diante do Senhor. A vivência do perdão. Por mais difícil que seja, gente, a gente precisa perdoar. Se a gente não está preparada para perdoar, tem que pedir a Deus a graça. Porque esse mal vai corroendo dentro da gente, vai nos deixando angustiados, vão deixando tristes. A nossa autoestima lá embaixo, gente. A gente vai ficando assim tão grosseira, rancorosa, que às vezes a gente até se auto-desconhece. Menina, eu não era assim, agora eu estou assim, né? E se a gente não cuidar, a gente entra até em depressão. Então nós não podemos. Então a vivência do perdão, a vivência da obra de misericórdia, tudo isso são ações que nós devemos fazer, são algumas das práticas espirituais que nós precisamos fazer para que nós tenhamos essa nossa autoestima, a nossa autoimagem elevada. Continuando, o Senhor coloca para nós o seguinte: para tanto, é preciso investir sempre no processo de transformação diariamente, esse processo de transformação. Reavaliar as próprias atitudes, estar atento aos próprios sentimentos, a fim de conhecer sempre mais a própria personalidade e os seus próprios limites. Nós estamos vivendo na renovação esse ano, a segunda etapa em preparação para o nosso jubileu de ouro da RCC Brasil. E esse ano nós estamos vivendo a segunda etapa, que é o quê? Conversão sincera. É isso que vem falar aqui para nós, meus irmãos. Essa transformação diária, para tanto é preciso investir sempre no processo de transformação diária. Como? Olha aqui. Reavaliar as próprias atitudes. O que significa isso? Fazer revisão de vida. Meus irmãos, nós não podemos ir dormir, só se benzer e agarrar no sono. A gente precisa, meu Deus, como foi meu dia de hoje? Ih, Jesus, aconteceu aquilo, né? E eu falei o que eu não devia, Senhor, me perdoa. A gente tem que trazer, gente, aquele dia, é o que está dizendo aqui, reavaliar as próprias atitudes. Isso é reconciliação consigo mesmo. Estar atento aos próprios sentimentos. Quais são os sentimentos que estão aqui?
de raiva, de vingança, de falta de perdão. Então a gente precisa estar atento aos nossos próprios sentimentos, a fim de conhecer sempre mais a própria personalidade e os meus próprios limites. Nós temos coisas boas, temos e como temos, meus irmãos, mas nós temos limites também que precisam ser vencidos a cada dia. Além de aprimorar-se no autoconhecimento, é urgente buscar cada dia conhecer mais íntima e profundamente a pessoa de Jesus Cristo. Esse autoconhecimento não é só eu me conhecer, a minha personalidade, meu temperamento, meus limites. É o meu autoconhecimento e conhecer também quem? Jesus. Porque Ele é que é o nosso modelo, é o nosso espelho. Nós temos que a cada dia ser mais parecidos com Ele. Por isso que a gente tem que viver aquelas ações, aquelas práticas que eu falei agora há pouco. Então, além de aprimorar-se no autoconhecimento, é urgente buscar cada dia conhecer mais íntima e profundamente a pessoa de Jesus Cristo. Qual é a sua vontade? O que Ele quer para a minha vida? Né? É impossível cumprir a própria vocação sem conhecer-se a si próprio e ao Senhor, o seu plano de amor. Se o Pai, que é perfeito, alegrou-se com a obra de suas mãos quando nos criou, como poderíamos nós também não nos alegrarmos? Alegrar-se consigo mesmo. Você tem se alegrado consigo mesmo, com suas vitórias, com suas conquistas? Alegrar-se consigo mesmo não significa ser orgulhoso, viu? Não é se alegrar para achar que é melhor do que os outros, a autossuficiência, não é isso. Alegrar consigo mesmo não significa ser orgulhoso ou ignorar as imperfeições e pecados. Ignorar. Ou me orgulhar pelas minhas imperfeições e meus pecados. Não é isso. Ao contrário, alegrar-se consigo mesmo significa enfrentar as imperfeições dos pecados, ciente dos próprios limites e da vitória de Cristo. Se nosso Rei é aquele que venceu até mesmo a morte, devemos, pois, ter coragem e ousadia para superar os obstáculos rumo à plenitude de vida e à santidade. O júbilo com nossa própria pessoa implica no desenvolvimento de uma autoestima saudável, equilibrada e madura. Tê-la é uma grande graça de Deus em nossas vidas. Sem autoestima, não somos capazes de amar a Deus nem aos irmãos. Vocês estão vendo a importância da gente se autoconhecer, da gente se amar? Porque isso aqui vai refletir nos outros relacionamentos, que nós vamos ver na continuidade do nosso retiro. Na maioria das pessoas, o grau de autoestima depende do quanto os outros as apreciam. Na maioria das pessoas, o grau da autoestima depende do quanto os outros as apreciam. Se você gosta de mim, minha autoestima está lá em cima. Mas se eu vejo que você não gosta de mim, minha autoestima fica lá embaixo. Isso deve medir, gente, a nossa autoestima? Porque os outros me apreciam ou não? Não. Eu sou muito amada por Deus. Por isso é que é importante saber quem eu sou. Porque isso independe, né? E tem pessoas que, para ter a sua autoestima elevada, vivem tentando agradar os outros. Vocês conhecem pessoas assim? Né? Por agradar. Isso, gente, não deve ser para nós. O cristão que caminha para o amadurecimento humano e para a santidade deve exercer um forte trabalho interior para que a situação acima que eu falei não tenha lugar em sua vida.
devemos ser cientes do nosso valor e dignidade que emanam do simples fato de sermos pessoas amadas por Deus. Além disso, se é para basearmos nossa autoestima na opinião alheia, que seja na opinião de Deus, que tanto nos aprecia, pois como Ele próprio diz, nada temas, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu. Se você tiver de se apoiar na opinião alheia, se apoie na palavra de Deus, porque Ele diz isso aqui para você. Ele lhe aprecia, Ele lhe ama, Ele nos resgata, nos conhece pelo nome. Todos somos dignos, filhos amados e apreciados do Pai perfeito. Exijamos, pois, o respeito que merecemos e iniciemos a partir de nós mesmos. Se eu não me respeito, quem é que vai me respeitar? Se eu não me valorizo, quem é que vai me valorizar? Quantas vezes não dizemos coisas más? Quantas vezes não dizemos coisas más a nosso próprio respeito? Muitas delas até mesmo nos auto-amaldiçoando, com frases tais como: eu não presto mesmo, tinha que ser comigo, eu sabia, para mim nada dá certo. Às vezes a gente não diz isso. Ora, respeitemos nosso nome, nossa dignidade de pessoas e vivamos na bênção, crendo na maravilha que somos. Porém, apesar de dignos e obras perfeitas das mãos do Pai, nós temos limitações. A gente tem que ter essa convicção. Eu sou amada por Deus, sou digna, sou obra perfeita na mão do Pai, mas eu também tenho minhas limitações. Devemos o quê? Aceitá-las, com vistas ao desenvolvimento de uma autoestima apropriada. Somos limitados pelo fato de sermos criaturas, de forma que tudo que temos nos foi dado pela graça. Também somos limitados porque nem sempre desenvolvemos todo o potencial que temos. E o que é pior, frequentemente não fazemos o bem que queremos, mas o mal que não desejamos. Contudo, aceitar tais limitações significa nos utilizarmos do conhecimento de tais limites. Olha aqui, gente, o que é aceitar minhas limitações? Eu sou assim, vou morrer assim, cresci assim, né? A síndrome da Gabriela, né? O que quer dizer aceitar as limitações? Significa nos utilizarmos do conhecimento de tais limites. Eu conheço minhas limitações como arma na luta contra o pecado. Se eu me conheço, eu vou o quê? Lutar contra esse pecado. E pela plenitude de vida, querer elevação da autoestima. Esse aceitar não está querendo dizer que eu sou limitada mesmo, eu vou continuar no erro mesmo. Não. É eu conhecer minhas limitações para, a partir desse conhecimento, eu o quê? Lutar contra elas, me trabalhar, me policiar. Certo? O conhecimento e a aceitação dos próprios limites tornam-se armas de combate, pois o autoconhecimento é importante para que tenhamos domínio próprio e não nos deixemos conduzir apenas pelos sentimentos. Mas eu vou ver o impulso, eu fiz. Não é só pelos sentimentos, pela raiva, não. A gente conhece as nossas limitações e vai o quê? Controlar, trabalhar, se policiar. Por isso, nossos impulsos devem ser submetidos ao Espírito Santo. Olha aqui, gente. A gente não se conhece, né? O que é que está dizendo? Que os nossos impulsos devem ser submetidos ao Espírito Santo. No seu momento de oração, você vai dizer: ó Espírito Santo, sabe como eu sou? Eu não consigo me calar diante dessa situação. Olha, me sobe. Mas Espírito Santo me controla. Então você vai o quê? Vai submetendo e o Espírito Santo vai trabalhando em nós. É nessa caminhada que a gente vai crescendo, meus irmãos. Nós não nascemos assim, mas nós podemos ter esse controle. Vai se trabalhando.
Então, nossos impulsos devem ser submetidos ao Espírito Santo, ao intelecto e à força de vontade. Eu querer, eu me esforçar. Entretanto, o autodomínio e a autoestima saudáveis são processos nos quais devemos investir todo dia. O Senhor nos deu todas as ferramentas necessárias. Eu queria nesse momento falar também. Mário, eu tenho quanto tempo ainda? Nossa, glória a Deus. Mas aí, mesmo que não dê tempo, pessoal, eu passar tudo, mas eu vou passar para o e-mail de vocês, vocês têm acesso. Mas assim, na minha oração, tem aqui outras coisas que se der tempo eu falo. Eu vou colocar logo o que o Senhor colocou na minha oração, porque senão eu vou acabar esquecendo. Gente, o Senhor pedia para nessa pregação eu falar sobre a influência da palavra. E eu anotei aqui para eu não esquecer. Há poder nas palavras. Vocês sabiam disso, gente? Que a palavra tem poder? Tanto a palavra boa como a má? E que não precisa de muitas palavras, não. Às vezes basta uma. Basta uma expressão, basta uma frase para dar o prejuízo, se ela for má. E certas afirmações ou acusações pesam tanto, principalmente quando vem de pessoas íntimas, como quem? O pai. Meu pai disse isso comigo, né? A minha mãe, o meu esposo, a minha esposa, o meu namorado, o meu chefe, o meu coordenador. Você está entendendo? Principalmente quando essas palavras vêm de pessoas que a gente tem uma certa intimidade. Aí é que elas têm um peso, que chegam a modificar a vida em geral, limitando-a. As palavras são meios de expressão de emoções e sentimentos. Através da nossa palavra, a gente fala aquilo do que o nosso coração está cheio. Não é isso que diz a palavra de Deus? Então ela vem carregada. Gente, e o inimigo, ele só quer uma brecha para ele poder agir, porque ele sabe que nós seres humanos, nós vivemos de emoções. Então o que ele puder fazer para mexer nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos, ele vai fazer. O Senhor pediu muito para que eu falasse para nós sobre isso, gente. Sobre a influência da palavra. E ele dizia: quem vigia sua boca, está na palavra em Provérbios 13:3. Quem vigia sua boca, guarda sua vida. Quem muito abre seus lábios se perde. Nós devemos falar para agradar a Deus, que sonda os nossos corações. Poderíamos transmitir o amor, ou pela nossa palavra, nós poderíamos transmitir o amor por meio de palavras que edificam, que acolhem, que aceitam, que ressuscitam e elevam, que elogiam e constroem, que ajudam e estimulam, que agradecem, que socorrem, encorajam, ensinam, aconselham, exortam, louvam e adoram a Deus. Olha, quantas coisas nós podemos fazer pela palavra. Fala também sobre a questão da bajulação. Vocês conhecem essa palavra? Muito bem. Né? Quantas pessoas usam a palavra para bajular, mesmo desagradando a vontade de Deus? O Senhor colocava essas coisas para a gente conversar aqui, porque nós, como coordenadores, nós trabalhamos com muitas pessoas, né? Então a gente precisa saber como usar a palavra. E palavras malditas,
elas trazem o que, gente? Trazem traumas. E muitas vezes podem ser causa inconsciente de comportamentos para os quais não se acha explicação. Quando eu estava orando, que o Senhor trazia isso aqui, Ele me lembrava de mães, às vezes assim num momento de raiva, e diz assim, chama a filha de rapariga. Não sei se vocês no momento de raiva, né? O Senhor até me lembrava, gente, de um fato de uma mãe que só chamava a filha de galinha. Ela era uma criancinha. Tudo que elas falavam, ela não chamava o nome da criança. Era de praga, né? A criança não sabia o que era isso, né? E aí o que foi que aconteceu? Quando a criança cresceu, ficou jovem, né? Ela se tornou prostituta. E aí o que foi que aconteceu? Na oração de cura interior foi revelado que aquelas palavras que foram repetidas várias vezes, não foi só uma vez que a mãe chamou, né? Influenciou a vida daquela filha para aquela vida que ela estava, e ali naquela oração de cura interior ela foi quebrada, né? Então vejam como o poder da palavra maldita, ela traz traumas e consequências na vida das pessoas. Por mais que nós estejamos com raiva, meus irmãos, nós não devemos dizer essas palavras. Engula, né? E o Senhor trazia. Quantos de nós aqui, talvez nesse momento, esteja lembrando de alguém ter dito essas palavras com você, ou você mesmo ter ouvido de alguém dizendo com você, ou você disse com alguém? Então vá nesse momento caminhando com o Espírito Santo, tá certo? Trazendo tudo isso à tona. Muitos problemas têm sido gerados por desentendimentos verbais com consequências desastrosas. Quantas vezes, gente, nós dizemos até palavras boas, mas na hora errada? O Senhor trazia isso para a gente estar refletindo aqui. Eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Como mãe, em algumas situações, né? A gente não está falando, a gente está dizendo palavras boas, mas foi na hora errada. Quantas vezes nós dizemos palavras erradas em hora boa ou em má hora? Outras vezes a questão não está no conteúdo, no que eu disse, mas na forma, como eu disse, né? E o Senhor trazia essas situações para a gente estar trazendo aqui diante do Senhor, porque quantos de nós, meus irmãos, trazemos aqui traumas, feridas, de palavras que foram malditas para a gente, que a gente disse ou que a gente ouviu. E o Senhor, Ele quer, nessa reconciliação consigo mesmo, que a gente vá sendo, que o Senhor vá curando todas essas feridas que ficaram em nós. O poder da palavra é acentuado de acordo com a pessoa que a proferiu. O poder da palavra é acentuado de acordo com a pessoa que a proferiu. Por exemplo, não pesa a palavra se ela foi dita pelo pai. A gente diz assim: eu esperava isso de qualquer pessoa, menos de fulano, né? Porque aquela palavra ali, daquela pessoa, ela tem um poder. Um poder diferente, né? Isso, a autoridade ou peso emocional que tinha no momento. O poder da palavra é acentuado de acordo com a pessoa que a proferiu. A autoridade ou peso emocional que tinha no momento, né? O peso emocional foi a minha professora que me chamou de burro, né? Ali é o peso, né? A autoridade dela como professora, como coordenador, né? A circunstância em que ocorreu. Se fulano tivesse falado isso para mim, sozinha, só nós dois, eu e ele, eu e ela, tudo bem. Mas a situação é porque a circunstância, ele falou, ela falou, na frente de todo mundo, né? Então isso aqui é o quê? Uma circunstância, né? O estado da vítima na ocasião. Se a pessoa já estava abalada e a gente ainda diz uma coisa assim que vai ofender mais, então o poder da palavra, gente, ela vai edificar ou vai nos
abater, tá certo? A necessidade do extremo cuidado. O que é que nós, como servos da renovação, temos que fazer? A necessidade do extremo cuidado com o que se diz às pessoas, especialmente às crianças. Porque aquela palavra que ela ouviu, como eu falei da criancinha, daquele nome, né? Você está entendendo? Jesus está aqui para nos curar das expressões que dissemos ou ouvimos que causaram feridas profundas. Então que a gente também, nesse momento agora de adoração, a gente possa estar trazendo tudo isso. Talvez você não vive em paz consigo mesmo porque disseram palavras com você, ou você disse com alguém. Vá trazendo a sua história de vida, aquilo que marcou a sua vida, principalmente negativamente. Saiba que Jesus está aqui, Ele quer curar de todos os traumas, de todas as feridas. Tá certo? Meus irmãos, eu tinha mais coisa para falar para vocês, né? Mas vocês vão ter acesso lendo, porque está uma linguagem bem fácil, e aí vocês vão ter acesso. E a gente pode estar falando sobre isso durante também a adoração, tá bom? Então, nesse momento, eu queria pedir para que a gente já fosse caminhando, continuando essa caminhada com Jesus. Porque agora, tudo aquilo que o Espírito Santo foi lhe revelando, você vai trazer agora aqui diante de Jesus e vai permitir que Ele vá curando o seu coração. Meus irmãos, esse é o momento da gente pedir perdão ao Senhor. É momento da gente se perdoar. Uma coisa que vocês vão ver aqui, que não deu tempo eu falar, gente, que Jesus trazia muito forte no meu coração, são sentimentos de culpa.